Olá, sejam bem-vindos, meus amigos, minhas amigas, roteiros. Meu nome é Narciane Bertolassini, sou psicóloga na Transportadora Garbuio e estamos aqui para a gravação de mais um podcast, episódios esses que vocês podem acompanhar aí nas nossas redes sociais. Estamos aqui hoje com um cenário novo, dando boas-vindas aí para o mês de fevereiro, né? E fevereiro, junto com ele neste ano específico, vem aí uma festa que é a paixão de alguns e nem tanto curtida por outros, né? Que é o carnaval. Então nós vamos falar hoje de um tema que se aproxima muito, na verdade, de todas as festas populares no Brasil, mas que o carnaval em específico nós precisamos aí dar um destaque, que é o consumo, né, abusivo de álcool e muitas vezes até de outras substâncias. Então nós vamos falar um pouquinho dos efeitos que essas substâncias podem causar no motorista e também vamos ter aí um pouquinho a mais e vamos falar um pouquinho da segurança, como que esses efeitos afetam tanto a saúde quanto também a parte da segurança nas vias, nas estradas, uma vez que tem muitas pessoas que saem para curtir essas festas, né, os dias de festa, e acaba aí abusando um pouquinho e depois podendo comprometer, inclusive, a segurança nas estradas, tá? Para falar um pouquinho sobre isso, vai voltar conosco, né, minha amiga Natália Mandilli, que é psicóloga do nosso parceiro aí, que é da Unimed de Bauru, para falar um pouquinho sobre esses efeitos cognitivos, né, os efeitos que o álcool e algumas substâncias causam no nosso organismo. Então fica conosco, acompanha aí, que é um assunto bem interessante, não só para os motoristas profissionais, para os motoristas como um todo e para todo mundo, para toda a sociedade, pais, familiares, esposas, enfim, todo mundo que queira entender um pouquinho mais sobre esse assunto, fica aqui conosco que vocês vão curtir bastante. Natália, seja bem-vinda aqui novamente, vai dividir a tela aqui com a gente agora, que ela está lá em Bauru. Seja bem-vinda, tá? É esse dia aí tão especial que nós vamos falar nesse assunto que, mais uma vez, se a gente for deixar, a gente fica aqui falando e falando, porque é um assunto muito importante. Eu acredito que nós vamos voltar a falar dele depois, em algum momento, talvez dividindo aí, né, essas substâncias, mas eu gostaria de te dar aí as boas-vindas, tá? Oi, Nani, agradeço muito o convite. Realmente, se deixar a gente se empolga, a gente fala bastante. Mas é volta de volta, prometo que você é mais sucinta dessa vez. Não, que é isso, fica à vontade, né? Eu acho que são temas assim, importantes que a gente nem vê o tempo passar quando a gente está falando deles, e as pessoas que estão assistindo também, né? Um assunto leva um outro, né? Então a gente precisa explorar, esquecer muitas vezes do tempo, porque a gente tem que falar de coisas importantes e boas, independente de tempo. Bom, eu vou te fazer uma pergunta, vou tentar aí deixar bem claro, dada a importância dela, né? Para ir direto ao assunto, como o consumo de álcool, né, e outras drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, podem impactar os aspectos psíquicos e cognitivos dos motoristas, afetando sua capacidade de tomar decisões seguras nas estradas durante o período de festividades, como, por exemplo, como eu disse, o carnaval. Muito bem, então vamos lá. O ato de dirigir, ele, apesar de aparecer automático, né, depois que a gente pega uma prática, é praticamente automático. A gente entra no carro e já bota o cinto, vira a chave, liga, sai, faz o caminho que a gente tem que fazer, então parece tudo muito automático, né? Às vezes, até quando a gente vai ensinar para alguém que está aprendendo, a gente tem que parar e pensar, nossa, mas qual que é mesmo a etapa? Porque a gente já faz isso muito rápido, de uma forma muito natural. E aí parece que é muito simples, né? Mas, na verdade, todo o processo de dirigir, ele é extremamente complexo e ele faz com que a gente demande do nosso cérebro, vamos dizer assim, do nosso sistema nervoso, diversas áreas, diversas funções. E também faz parte desse processo de dirigir, né, do ato de dirigir, os nossos aspectos psicológicos, né, o nosso humor, o nosso temperamento, a nossa maneira de reagir a situações estressantes, a problemas, tá? Então, tudo isso está acontecendo. Eu vou usar aqui uma tabelinha de apoio só para a gente ter ideia de quantas funções cognitivas e psicológicas estão envolvidas nesse processo, tá?
Então, a gente tem o campo do nosso sistema cognitivo da percepção. Por que eu tenho que estar com a percepção funcionante, bem ativa? Eu uso a percepção para detectar objetos na rua, na pista, na estrada, no acostamento, tá? Perceber movimentos dentro do carro, fora do carro, calcular a velocidade, tá? Então, tem que ter uma boa percepção do que está acontecendo ao meu redor, do carro na minha frente, da moto atrás de mim, da bicicleta que vai cruzar, para eu calcular, eu preciso começar a frear, tem um radar ali na frente, tá? A minha atenção, ela tem que estar muito focada, tá? Porque eu preciso focar a atenção no que eu estou dirigindo, no caminho que eu estou fazendo, no trajeto. A gente faz uma varredura do campo perceptivo, então eu vou olhando ao meu redor, ali no meu trajeto, eu vou vendo, vou identificando já os perigos, os alertas, né? Se eu tenho um buraco ali na frente, se eu tenho uma lombada, se eu tenho uma curva, tá? Uma atenção seletiva, então, onde eu vou focar minha atenção, o que é mais importante naquele momento. Então, às vezes eu estou dirigindo e comendo, derrubou alguma coisa, deixa lá cair, eu tenho que focar a atenção na direção, tá? Reagir a eventos inesperados, então, também tem que estar atento para estar observando o que pode acontecer sem que eu esteja prevendo. As habilidades motoras, que também são funções que acontecem no nosso cérebro, têm que estar bem coordenadas, né? Então, a gente tem que estar aí com a coordenação bem alinhadinha para poder, desde desempenhar manobras mais complexas, manusear mesmo todos ali, tudo que o carro, tudo que o veículo vai pedindo para a gente, tá? E os aspectos psicológicos aí que vão desde prever o comportamento do outro, né? Então, eu estou observando, será que esse motorista da minha frente, ele vai frear? O que está acontecendo? Parece que ele está andando meio torto, né? Então, eu tenho que estar com essa função cognitiva bem alinhada, tá? Trabalhar também o meu comportamento, uma função psicológica, como que eu vou reagir em situações dessas, né, que a gente falou. E aí, quando a gente usa alguma substância, seja o álcool ou alguma outra substância, algum outro tipo de droga, todo esse processo é justamente o que fica comprometido, tá? Então, o álcool e as drogas ilícitas, elas comprometem, sim, todo esse processo de percepção, de atenção, de habilidade motora, tá? E também psicológico, porque muitas vezes o consumo dessas substâncias vai deixar a pessoa mais impulsiva, mais agitada, né? Ela vai reagir a uma situação de trânsito que poderia ser resolvida de uma maneira tranquila, de uma maneira mais agressiva, às vezes até mais violenta, né? Então, a gente tem esse prejuízo, né, em praticamente todas as funções que estão presentes aí no ato de dirigir, né? Por isso que, por mais que seja automático, não é automático. E quando a gente consome, seja o álcool, que faz parte, né, da nossa cultura, seja outras substâncias, isso vai impactar diretamente a nossa capacidade de dirigir e, consequentemente, nos colocar numa direção mais perigosa ou em risco, também considerando que a gente pode estar dirigindo do lado de um motorista que consumiu essas substâncias, né? Então é importante a gente saber aí como fazer, né? Certo. E quando a gente fala, é importante, assim, porque sempre quando a gente vai fazer alguma palestra, né, ou a gente vai falar sobre esse tema, no ambiente do transporte em geral, a gente sempre usa essa meio que divisão, né? Álcool, drogas, lícitas ou ilícitas. Mas eu não sei, é importante a gente deixar claro que o álcool também é considerado, para nós da área de saúde, né? O álcool também é considerado drogas, assim como os medicamentos, aí eles entram justamente nessa divisão, né, de drogas lícitas, ilícitas ou permitidas e não permitidas, justamente porque eles entram dentro de classes que vão afetar, né, causar essa alteração nessas habilidades, enfim, nessas quesitos que você falou. E como que a gente pode falar para as pessoas o que cada uma dessas substâncias, o que eu quero ver? Se você pode dar um exemplo, assim, do nome de uma substância popularmente conhecida e que efeitos que elas causam no nosso organismo. Você trouxe alguma coisa para a gente nesse sentido? Trouxe, sim. Nani, a gente tem, eu trouxe as substâncias que são mais comuns aí, né, de consumo, principalmente na época do carnaval, tá?
Então, a gente tem o álcool, tá? As reações do álcool, a princípio, a gente fica, né, com a pessoa que consome, fica mais alegre, fica mais divertida, mais extrovertida, fala mais, só que ele tem uma reação mais lenta e a função dele é justamente lentificando o comportamento da pessoa, né? Então, quando ele chega lá e atua no cérebro, por mais que no primeiro momento, opa, tô super alegre, depois vai vindo essa lentificação, tá? E aí, no contexto da direção, então vai ficando a atenção mais dispersa, as reações ficam mais lentas, né? E o sono. O sono é um dos principais pontos aí, que depois que a pessoa bebe, às vezes é aquele sono que ela dorme sentada, dorme falando, né? Então, o álcool, ele traz essa falta de noção quanto à velocidade do carro, por exemplo, a capacidade de perceber distância e uma dificuldade de ficar acordado. A maconha também é uma droga bastante consumida e ela também vai atuar trazendo essa lentificação, uma diminuição na percepção do tempo de reação, né? Então, o carro da frente, sei lá, deu uma freada, por exemplo, ou derrapou. E aí o motorista que fez uso da substância que está atrás, ele vai ver isso, às vezes, quando está em cima. Então, o tempo de reação fica mais lento, tá? Além aí de um baixo poder de decisão, dificuldade de concentração, aquela dúvida, demora para decidir o que vai fazer. Então, imagina a gente dirigindo, né, a pessoa dirigindo, e aí precisando tomar uma decisão rápida para onde vira, se freia, se acelera e não consegue tomar essa decisão a tempo, tá? E aí depois outras duas substâncias que são bastante consumidas nessa época, justamente por ter o efeito de dar uma levantada, né, vamos dizer assim, de dar uma acelerada, que é a cocaína e as anfetaminas, tá? Apesar também, né, de dar essa sensação de disposição, né, de acordar, de tirar o cansaço, o sono e tudo mais, e muitas vezes é usada também para curtir mais a festa, né, para aguentar bastante, mas a gente tem os prejuízos nas nossas funções cognitivas, né, dificuldade de concentração, agitação. Em algumas pessoas pode trazer muita confusão, né? Então a pessoa não sabe muito bem o que é realidade, o que não é, ficam mais agressivas, tá? Então mudam bastante e acaba mexendo no nosso sistema nervoso, nas nossas funções cognitivas de uma forma que vai interferir muito na capacidade de conduzir um veículo. Certo. Bom, a gente já falou, mas é bom sempre frisar, né? Eu acho que não precisa ficar, vamos dizer assim, rodeando, né? O motorista profissional, ele sabe que é completamente proibido, né? No momento de direção, qualquer uso de substância, passam constantemente por exames, para ver, né, a questão de uso de substâncias ilícitas, justamente porque sabem dos efeitos. É bem legal você trazer esses efeitos assim para todo mundo escutar, porque a gente tem que deixar bem claro para as pessoas que em momentos de festas, né, assim, de grande movimentação, de cidades por onde as pessoas vão passar, que está tendo festa de rua, e tem muitas pessoas que saem, que foi isso que eu acho que você falou, que saem para curtir essa festa, que fazem uso dessas substâncias e depois elas pegam o carro e vão para outra festa de outra cidade, emenda matinê com noite e vai 4 dias seguidos. E o nosso motorista, ele está em trânsito a trabalho, né? E muitas vezes, infelizmente, um terceiro que está curtindo uma festa está no consumo dessas substâncias. Então, assim, o que a gente quer, galera, é trazer para vocês uma reflexão, assim, que da prevenção no trânsito, né? Da segurança do trânsito, tanto que esse cenário, ele é de alerta para a gente, porque justamente envolve um grande fluxo de pessoas que estão curtindo o feriado, estão curtindo uma festa, estão nas estradas, elas estão mais movimentadas. Existem várias estatísticas que falam do aumento de acidentes, né, de trânsito nesse período. Então, no final, eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão da segurança, mas aí eu gostaria de fazer um gancho também, Nath, com o seguinte: muitas pessoas saem para curtir a festa, né, e muitas pessoas também estão trabalhando. Elas não, dadas as características da sua profissão, ela não sai ali para curtir essa festa.
ou outra qualquer. E aí vem numa outra característica também, né, da profissão e sim do motorista, que é, de novo, a gente precisa falar da questão da saúde mental, né? A gente falou de várias características aqui que por si só já mostram o tanto que tem uma pressão, né, de uma responsabilidade, a pressão da responsabilidade do motorista profissional. Então, assim, em termos de saúde mental, como a pressão do trabalho e os desafios específicos da profissão, né, do motorista de caminhão, podem para contribuir de alguma forma, né, para que utilizem assim de recursos que pode, ou seja, tem vários casos, né, de depressão, que afeta por estar longe de casa. Então, assim, como que são assim essas estratégias psicológicas, né, que eles podem ter que seja eficaz aí na prevenção de um acidente ou de um adoecimento mental num cenário desse, com tanta pressão? Perfeito, né? Realmente, todas as profissões, cada profissão tem as suas características, né? Tem os seus prós, tem os seus contras, e é inevitável, né? Quem trabalha muito com computador está muito mais predisposto a ter lesão de ombro, por exemplo, do que quem trabalha de pé, né? Então, a gente tem que lidar com isso. Mas tudo vem da prevenção. A gente consegue, sim, buscar evitar complicações, seja na saúde física, seja na saúde mental, né? E tem todos esses pontos que a gente já abordou, que o motorista profissional faz parte da profissão, né? E aí a gente tem também a questão de estar longe da família, às vezes filho com problema, mãe doente, esposa grávida, né? E fica bastante tempo longe. Então, tudo isso faz parte. Mas a gente pode prevenir agravos, né? Prevenir um sofrimento maior através do autocuidado. A gente conversou um pouquinho sobre isso na palestra de janeiro, mas a gente vai resgatar aqui alguns pontos que são importantes e são possíveis de serem feitos. Eu acho que isso que é muito importante também, que o motorista profissional se lembre. Dá para fazer, né? Dá para cuidar, dá para prevenir. E o primeiro passo é se perceber, né? Às vezes um cansaço a mais, uma mudança de humor que a gente vai levando para depois, acha que é porque dormiu mal, acha que é cansaço, pode ser um sinalzinho aí de uma depressão, né? De alguma coisa que pode estar rondando. Então, primeiro ponto, se perceber. Isso pode ser feito através de um exercício de, nossa, como que eu tô? Eu tô irritada, eu tô impaciente, eu tô cheio de dor que antes eu não tinha, eu tô com uma dor de cabeça que antes eu não tinha, eu tô com dor no ombro, né? Porque a dor aqui, ela tem muito a ver com tensão. Então, esse exercício de se olhar, de se perceber, escutar o outro, que nós também temos dificuldade, né? Às vezes alguém chega pra gente e fala, nossa, você tá irritado, você não tá querendo muita conversa, o que tá acontecendo? A gente já pega isso um pouco na defensiva, mas escutar isso também pode ser um sinal de que alguma coisa na gente está diferente, não está legal. E aí, partir para olhar o que está acontecendo, tá? E buscar ajuda. Mas tem alguns pontos que a gente pode fazer para evitar sim, tá? Então, uma coisa que ajuda muito, principalmente para quem está na estrada, é ter mais ou menos uma rotina, tá? E uma rotina, ela é sempre possível. Rotina é planejamento. Tá? A minha rotina não precisa ser todo dia igual, ela pode ser cada dia de um jeito. Mas quando eu acordo, eu tenho uma programação do que eu vou fazer. Então, eu sei de onde eu vou sair, eu sei quanto tempo eu vou ficar sem fazer parada, então eu vou abastecer ali com água, com alguma coisa para eu comer. Eu sei mais ou menos a hora que eu vou chegar, então para onde eu estou indo, onde que eu vou dormir. Então, eu tenho realmente essa noção, essa rotina mais ou menos estipulada, isso ajuda muito. Tanto a ansiedade, né? Quanto você realmente programar seu dia e poder aí colocar os hábitos saudáveis, tá? Inclusive as pausas. Então, as pausas periódicas, elas são muito importantes, mas não é parar, descer do caminhão, tomar uma Coca-Cola e ficar lá, sem fazer nada, né? É aproveitar essa pausa de uma forma ativa, né? Então, eu vou fazer um alongamento, né? E aí, que tipos de alongamento que funcionam para essa função. Eu vou fazer uma caminhada, eu vou me hidratar com algum líquido realmente que me ajude, né? Então, água de coco, isotônico, suco, por quê? Porque uma alimentação equilibrada também vai fazer toda a diferença, seja para a sensação de bem-estar ao longo do dia,
seja para uma saúde física mais controlada, né? Então, pressão alta, diabetes, tudo isso também, quando está tudo correndo bem, corpo funcionando bem, a mente também funciona bem, né? O controle emocional, isso é muito importante, né? Então, quando a gente para e a gente começa a entender as nossas reações, começa a ver como que a gente lida com os problemas e começa a lidar de uma forma mais tranquila. E o controle emocional não é de uma hora para outra, né? Leva tempo. A gente vai aprendendo, a gente vai se conhecendo, né? Mas como eu lido com o estresse é muito importante. O sono, ele é fundamental, né? E um sono de qualidade não é só dormir 8 horas por dia, mas é conseguir descansar ali no período que você tem, mas descansar bem, tá? Então, procurar ali sem muitos estímulos, né? Aprender a relaxar é importante. Buscar manter um contato com a família, tá? Esse contato, quando se está longe, seja por vídeo, por foto, por mensagem de áudio, né? Hoje o WhatsApp ajuda muito. E principalmente quando está em casa, fazer programas de qualidade, ter trocas afetivas de qualidade, né? Buscar ter momentos de lazer, momentos de descontração, de dar risada, de passear com a família, de estar com os amigos, tá? Então, aproveitar o momento que está em casa para se reabastecer de vínculos bons, né? De emoções boas, de sentimentos bons. Atividade física é muito importante, né? E como eu falei, é possível, atividade física não é só musculação, então fez a parada, vai lá, faz uma caminhada, faz uma corrida, faz um alongamento. Se você tem uma rotina mais flexível de estar na sua cidade com mais frequência, vai fazer caminhada, pega o filho para andar de bicicleta, chama a esposa para dar uma volta, né? Então, colocar o corpo para se mexer é muito importante e sempre, né, buscar um sentido para a vida. Às vezes a gente entra muito no piloto automático e não para dar significado para as coisas que são importantes para a gente, para viver realmente o que importa, né? E o tempo passa. Então, faz essa reflexão. O que é importante para mim hoje? O que eu tenho de bom na minha vida hoje? Pelo que eu agradeço hoje? E como que eu estou cuidando de tudo que eu tenho hoje, né? De tudo que é importante para mim. Então, quando a gente vai alinhando, e não é tudo de uma vez, né? A gente vai alinhando devagarzinho cada um desses pontos, a gente consegue ter uma saúde mental mais tranquila, lidando com todos os percalços aí, com todas as particularidades da profissão de motorista de uma forma um pouco mais leve. Certo. E quais sinais, assim, que eles precisam ficar atentos nessa autoanálise que você falou? Sim. Então, além da questão, né, do humor, que acaba sendo um indicativo importante, né, mas normalmente percebido mais pelos outros, né, no primeiro momento do que por si só. Então, nervosismo, tensão, preocupação, dificuldade de concentração e de atenção, né? Então, às vezes, a gente percebe, estou dirigindo, quando eu vejo, cheguei naquele lugar, falei, nossa, nem vi como que eu cheguei, ou então a gente leva um susto e fala, nossa, olha, foi por pouco que eu nem tinha visto esse outro carro, tá? Porque dificuldade de concentração no trabalho do motorista, né, tá? Então, dificuldade de concentração é um ponto importante, porque muitas vezes a atenção não tá ali na frente no trânsito, a cabeça está em outro lugar. Onde que tá? Né? Então, essa ansiedade é um ponto importante. Dificuldade para dormir, e aí não, aquela dificuldade que não é por causa do lugar, não é por causa do calor, não é por causa... eu posso estar na melhor cama do melhor hotel, com o melhor ar-condicionado, eu não consigo dormir. Tá? Então, uma dificuldade de dormir. Querer ficar mais quieto, mais isolado, não tenho vontade de conversar, não tenho vontade de sair, não tenho vontade de estar com ninguém, quero ficar na minha. Um sentimento de tristeza, um vazio, uma irritação, assim, que vem, não se sabe por quê. Muitas vezes não tem motivo, mas aquela sensação de não tô legal, mas não tá acontecendo nada. E sensações mais físicas também podem estar indicando que alguma coisa não tá legal. Então, né, as dores de estômago, as dificuldades digestivas, muito cansaço, dor de cabeça, tensão, né? Então, essa dor toda aqui no pescoço, ombro, por ficar mais contraído, são sinaizinhos, assim, de que, olha, a gente tem que prestar atenção, né? E aí procurar o médico, aí um médico que vai juntar tudo que você está sentindo, o que você está vivendo, e ajudar aí a encontrar um caminho para melhorar, né?
para se cuidar. Legal. Obrigada, Natália. Bom, gente, eu acho que né, essa parte aí que a gente deixou bem claro, né, esses efeitos que podem ter essas substâncias, falamos mais um pouquinho de saúde mental. E agora eu gostaria de puxar um gancho, né, nesse tema e falar o tanto que a nossa saúde, né, o conceito de saúde, ele envolve vários cenários, né? E é fato, nós sabemos também, que quando não temos esses cuidados, essa prevenção na saúde, ela afeta também a nossa segurança, seja a segurança pessoal, seja a segurança no trabalho, ou a segurança viária, no caso, né, estando aí nas nossas rodovias. Então eu trouxe um recado, né, e os nossos motoristas já receberam aí através dos nossos contatos, né, do nosso time de segurança de SSMA, vocês já receberam um DSS dessa semana, que ele vem justamente falar sobre como se curtir, como passar pela fase do carnaval com segurança. Então eu trouxe aqui esse recado, né, para vocês e também aí 5 dicas bem importantes, né, para a gente poder passá-lo, né, esses períodos, esses 4 dias com maior tranquilidade. Então vou pedir licença para vocês, eu vou ler, mas é bem diretivo assim, espero que vocês gostem também dessas dicas, tá? Então, o período do carnaval é marcado por festividades e viagens, né? Que foi o que nós falamos aí, um grande fluxo de pessoas estão aí nas rodovias nesses dias, né? Sendo comum, né, um grande fluxo de pessoas, um aumento nas estradas. Então, os nossos motoristas, muitos deles, né, estamos espalhados aí por várias unidades da federação, vão passar, inevitavelmente, por cidades que têm, por exemplo, um carnaval de rua muito expressivo. Vou dar só um exemplo, São Paulo, capital, tem, algumas cidades do interior tem também, né? Então, assim, para garantir que a celebração dessas pessoas que estão lá, né, seja segura, sem nenhum acidente ou incidente, e que também os nossos profissionais que estão em trânsito, sejam eles ou motorista profissional ou quem está se deslocando para o trabalho, tenha segurança também, que nós separamos algumas dicas valiosas para vocês, tá? Então, primeiro, vai dirigir, mantenha-se bem descansado, tá? Certifique-se de que ter horas adequadas de sono para manter justamente a atenção e a concentração durante, né, aí as viagens, que foi isso aí que a Natália trouxe para a gente, né, o tanto que ela falou bem sutilmente, ela falou mais da alteração das substâncias, mas também falou da questão do sono, né, que a privação de sono pode afetar, sim, a nossa segurança. Segunda dica, esteja atento ao seu estado emocional, que foi a nossa última questão aí. Tá? Então, fique atento aos sinais, principalmente de estresse e ansiedade, buscando apoio quando necessário. Um estado mental saudável contribui para a segurança na condução. Nós tivemos aí 2 meses praticamente falando sobre isso, então está mais que dado o recado para todos vocês. Evite o consumo de álcool, né? Como eu já disse, vai dirigir, não beba. Eu não, né? Todo mundo fala isso, todo mundo da área de segurança, da área de trânsito, todas as campanhas falam, direção e álcool não combina. Então, não faça uso. Abster-se do uso dessa substância é crucial para manter a sobriedade e a capacidade de reação necessárias ao dirigir. Também falamos sobre isso. Quarta dica. Faça verificações regulares do veículo, gente. Aumento, né, de fluxo de pessoas nas estradas. Você não faz o checklist do seu caminhão, não faz o checklist do seu carro. Você vai pegar uma estrada, se você tem um problema de manutenção ou uma falha, você vai ficar exposto nas rodovias, vai se expor ao risco. Então, antes de iniciar uma viagem, verifique cuidadosamente as condições do caminhão para garantir seu pleno funcionamento e minimizar riscos. E a nossa última dica, planeje rotas e horários. Como a Natália falou, se você tiver esse planejamento dessa sua rotina, você vai diminuir um pouco aí a sua carga de estresse e de ansiedade, né?
atente-se ao rotograma, antecipe-se aos possíveis congestionamentos, como eu disse, tem festa de rua acontecendo, então verifique lá nos seus canais de notícia como que tá, se vai ter alguma restrição de rua, como que é isso para você evitar esse estresse, né, e esse risco. Planeje rotas alternativas, comunique ao gerenciamento de risco para ver se é possível fazer essa rota alternativa, evitando pressa, reduzindo o estresse durante esses deslocamentos festivos, tá bom? Ao adotar essas medidas de segurança, não apenas proporcionamos um carnaval mais seguro para todos os envolvidos, mas também desempenhamos um papel crucial na preservação da integridade e eficiência do transporte rodoviário. Portanto, lembre-se sempre da importância do comprometimento com práticas seguras, garantindo não apenas um carnaval tranquilo, mas também um tráfego rodoviário mais seguro e eficiente para todos. Então, esse é o nosso recado para vocês esse mês de fevereiro. Quem for curtir o carnaval, se hidrate bem, use roupas leves, tenha uma boa festa, não cometa excessos, tá? E fica aqui todo o nosso carinho para vocês. Natália, muito obrigada pela sua participação mais uma vez, não é nem participação, né? Pela sua parceria já e sua contribuição, tá bom? Eu que agradeço o convite, espero estar de volta em outras oportunidades. Um bom carnaval para todos, para quem for trabalhar, para quem não for trabalhar, mas que sejam dias de alegria, né? E consciência. Gente, muito obrigada. Até a próxima.